Amém. Deus é bom demais. Amém, gente? Gente, hoje não é Vision Sunday. Vision Sunday é um domingo onde a gente normalmente fala de uma porção, de alguma coisa. A gente coloca ênfase em algumas porções da visão de Deus para a nossa igreja. Já há muito tempo atrás, o Vision Sunday, o título era geralmente A Igreja que Deus quer que nós sejamos. E eu quero falar hoje, não é Vision Sunday, mas eu quero falar um pouquinho para você sobre a igreja que Deus quer que nós sejamos. E quando eu falo para você sobre a igreja que Deus quer que nós sejamos, eu não estou falando somente ou simplesmente sobre a instituição Nova Igreja. Eu estou falando sobre você como indivíduo, como parte do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. A igreja, ela tem esse duplo aspecto. Quando a Bíblia fala sobre a igreja, quando no Novo Testamento é falado sobre a igreja, a gente precisa ter esse duplo entendimento. A igreja como um corpo, a igreja que se expressa na terra como uma instituição, mas nós precisamos nos lembrar que cada um de nós aqui é a igreja. Cada um de nós aqui é parte do corpo de Cristo. Amém? É importante a gente entender esse duplo aspecto, porque nesse duplo aspecto é que a igreja se manifesta no mundo. Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, como congregação, para compartilhar da palavra, da revelação, do entendimento da nova aliança, isso é uma expressão do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Mas quando nós andamos pelas ruas do Rio de Janeiro, quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos ao shopping, quando nós vamos com a nossa família a um parque, quando nós vamos com os nossos filhos em algum lugar, quando nós estamos viajando, quando vamos à região serrana, vamos a uma região de praia, nós como indivíduos somos a expressão da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Amém? É aquilo que a Bíblia chama de sermos testemunhas da presença de Deus. Amém? Nós somos testemunhas vivas da presença de Deus. E a gente precisa entender que tipo de expressão Deus espera de nós sobre a face da terra. Qual é o tipo de expressão que Deus aguarda, que Deus espera, que Deus confia que nós sejamos no dia a dia, na nossa vida? E eu quero falar para você sobre uma igreja sadia. Deus quer que nós sejamos uma igreja sadia. Aliás, Deus quer para a sua igreja na face da terra, seja aqui na Nova, seja alguma outra igreja no Rio de Janeiro, em alguma outra cidade, em algum outro país, Deus criou a igreja para ser uma instituição sadia, que é sadia e que produz saúde física, mental e emocional, saúde familiar. Deus quer que nós sejamos uma igreja sadia. Infelizmente, existem muitas igrejas que estão doentes por não entender a revelação da nova aliança, por não entender exatamente quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. E nós precisamos, aliás, eu faço um convite para você, se alguma coisa aqui que eu falar nessa manhã, você perceber que você não tem ainda um entendimento pleno, largo, sobre aquele determinado ponto, eu faço um convite para você. Se inscreva para fazer o Start, que é o nosso curso de iniciação aqui na Nova, para você entender coisas simples, mas que são profundas e necessárias de um cristão conhecer. Amém? Quem é que já fez o Start aqui? Caramba, quem não fez? Meu Deus, se Jesus voltar hoje... Ai. Se você não fez, eu quero te convidar para você fazer. Ainda que você diga assim, pastor, mas eu já estou na igreja há 30 anos, eu já conheço tudo. Talvez você pense que conheça tudo. Eu não conheço tudo. Eu me vejo ainda como um estudante que precisa ainda ir à Bíblia, pedir a Deus revelação, entendimento, porque a Bíblia é um livro e de princípios que são eternos. E a gente precisa conhecer esses princípios a fundo para que nós vivamos um cristianismo autêntico e não mera religiosidade.
Amém, gente? Deixa eu ler junto com você aqui, Mateus capítulo 16, no versículo 18. O evangelista Mateus, ele escreve aqui, palavras de Jesus. E aqui o que Jesus está falando, ele está falando com Pedro. Na verdade, ele estava se dirigindo aos apóstolos, aos discípulos. E ele fez uma pergunta aos discípulos. Vem cá, quem vocês dizem que eu sou? E eles responderam de uma forma genérica aquilo que eles haviam ouvido outras pessoas dizendo. Não, nos dizem que você é isso, que você é aquele, que você é fulano, que você é ciclano. Mas Jesus perguntou, não, eu quero saber o que vocês que me seguem de perto, que são meus discípulos, o que vocês têm para dizer a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se adianta e diz, olha, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o seguinte para ele, está registrado aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no versículo 18. Jesus diz para Pedro o seguinte, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós olhamos isso aqui, há uma parte da igreja que entendeu que quando Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, estava dizendo para Pedro, é em cima de você, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. É sobre você. Você vai ser a base onde eu vou edificar a minha igreja. Quantos aqui entendem que a igreja do Senhor Jesus não é edificada em cima de uma figura humana, mas em cima do próprio Senhor Jesus? Você consegue entender isso? Jesus não escolheu um homem para edificar a sua igreja em cima de uma base humana, falha. Não. A igreja é edificada sobre Jesus, ele é a rocha. Então, quando você lê esse texto aqui no original grego, Jesus diz o seguinte, você é Petrus. Petrus não era o nome desse homem, desse apóstolo. O nome desse apóstolo era Simão Barjonas. Mas Jesus colocou nele um apelido, Petrus, Pedro. Petrus, significa uma pequena pedra. Aí Jesus diz assim, você é Petrus, essa pequena pedra, mas é em cima desta Petra que eu vou edificar a minha igreja. E Petra, Jesus usa duas palavras diferentes. Você é Petrus, uma pequena pedra, mas é em cima desta Petra, dessa rocha, que eu vou edificar a minha igreja. Que Petra é essa que Jesus estava falando? Que revelação é essa que Jesus estava falando, em cima da qual ele iria edificar a sua igreja? A revelação de que Jesus é o Cristo, de que ele é o Messias, que ele é o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação sobre a qual a igreja é edificada. Quantos aqui já tiveram a revelação de que Jesus é o Messias, é o Filho do Deus vivo? Então você teve a mesma revelação que Pedro teve, e não foi carne nem sangue que te revelou isso. Isso não é um convencimento que vem da carne, isso é um convencimento que vem do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que nos revela. A gente ouve desde pequenininho, né? Deus, Jesus, igreja, Espírito Santo, Bíblia, mas há um momento de decisão na nossa vida. Há um momento em que a gente olha e diz, não, isso tudo aí é besteira, isso tudo é bobagem. E de repente há um outro momento onde a gente diz, caramba, eu pensava que era besteira, eu pensava que era bobagem, mas alguma coisa aqui dentro aconteceu que mudou o meu conceito, mudou a minha vida. Jesus é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Isso aconteceu com você? Talvez você não tenha pensado ou dito, não, isso tudo é bobagem, mas muitos de nós talvez tenham trilhado esse caminho e pensado, não, isso tudo é bobagem. E um dia, de alguma forma, em algum momento, por algo que você ouviu, porque a fé vem pelo ouvir, alguma coisa que você ouviu, alguém falou para você sobre Jesus de um modo diferente. Alguém falou para você sobre Jesus de um modo que você nunca tinha ouvido, ou mesmo que você já tivesse ouvido, aquilo entrou nos seus ouvidos e caiu no seu espírito de um modo diferente.
E quando você ouviu aquela palavra, quando você começou a entender que Jesus não é meramente um profeta, um cara gente boa, um mestre, um professor, um rabino, mas que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, você nasceu de novo e se tornou uma nova criatura. E agora você precisa entender que a visão de Jesus para a sua igreja, e eu falo da igreja nesse aspecto duplo, a igreja como uma congregação, como o corpo de Cristo. E eu falo também sobre a igreja como um indivíduo. A visão de Jesus para a sua igreja é a visão de uma igreja vencedora. Uma instituição vencedora, mas pessoas vencedoras. Indivíduos vencedores. Essa é uma visão dele, essa visão não é nossa, é dele. Nós só precisamos da revelação de que ele tem essa visão para nós. Eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos e dissesse: eu entendo que Jesus já me vê como um vencedor, como um mais que vencedor. Amém? E é importante a gente entender isso. Deus olha para mim e para você, e Ele já nos vê como vencedor em todas as áreas da nossa vida. Não como perdedores, mas como vencedores. Você viu esse pequeno sketch teatral aqui, e o Val, que estava representando aqui o José do Egito, ele falou uma coisa, eu estava assistindo ali atrás, e ele falou, o processo de José sair daquela condição de prisioneiro, escravo, até se tornar o governador do Egito, o segundo homem na hierarquia do Egito, apenas abaixo de Faraó, foi um processo doloroso. Não foi um processo fácil, foi um processo difícil. Ele foi para a prisão, ele não foi para um resort, ele foi para uma prisão. Ele passou por um processo, mas qual era a visão que Deus tinha a respeito de José? Não, Deus olhava para José e via nele um vencedor, mais que vencedor. E talvez muitos de nós estejamos passando por algum processo na nossa vida. Um processo que eu chamaria de um parto em direção ao nascimento de uma pessoa vencedora. Então eu queria acelerar esse processo. Eu queria que você tivesse um entendimento, uma revelação no seu espírito. Deus me vê como mais que vencedor. Deus já me vê vencedor. Então nós não devemos seguir simplesmente aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente sente. Não, nós precisamos seguir a visão dele. Não importa o que eu sinta, não importa o que eu veja, eu preciso seguir a visão dele. Então eu preciso olhar e entender que o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas, nós não estamos ouvindo um conjunto de regras morais. O Evangelho não é um conjunto de regras morais. O Evangelho é o poder de Deus que transforma, que liberta, que restaura, que cura. Isso é o Evangelho. E o segredo de nós sermos perfeitos em Cristo, descomplicados em Cristo, refletindo o caráter de Cristo no natural, é ouvir e meditar no genuíno Evangelho, que é a palavra da graça. Quando você ouve e medita nessa palavra, a sua vida é transformada, não em imagem e semelhança de uma instituição, mas em imagem e semelhança de Jesus. Porque a palavra da graça é uma palavra que esclarece, que revela quem Jesus realmente é. Porque Ele é a graça. Quando eu entendo a graça, eu estou entendendo quem Jesus é. Se eu conseguir entender quem Jesus é, eu vou entender a graça. E é isso que a gente quer. Revelação. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 10, diz assim: Ele lhes deu vida, Zoe, a vida do próprio Deus, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos, por natureza,
não por obras, não por feitos, mas por natureza, filhos da ira. Éramos considerados assim, como também os demais. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos mediante o uso da fé. E isso não vem de vocês. É dom, é um presente de Deus. Não de obras, não de feitos, não de méritos, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas obras. É uma consequência, é algo que nós não conseguimos evitar. Quem nasce de novo de verdade não consegue evitar andar em boas obras, realizar boas obras. É inevitável. Por quê? Porque a nossa nova natureza nos conduz para realizarmos boas obras que foram planejadas para nós antes da fundação do mundo. Então, não fique falando a seu respeito aquilo que você pensa, aquilo que você sente, ou aquilo que já disseram a seu respeito. Confesse aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, da sua nova identidade em Cristo. Se você não conhece ainda a sua nova identidade em Cristo, tem um livro aqui na livraria que vai te ajudar muito. É um livro chamado Sua Nova Identidade, de um autor desconhecido, chamado Maurício Fragali. Depois você dá uma passada lá, pega esse livro e lê, porque você vai ter um entendimento revelado sobre quem você agora é. E as duas coisas mais importantes que uma pessoa precisa conhecer, alguém que se afilia à igreja, alguém que se converte a Jesus, as duas coisas mais importantes que essa pessoa precisa conhecer é, número 1, quem Deus realmente é. Não de acordo com tradições, não de acordo com religiões, mas de acordo com a palavra de Deus, quem Deus realmente é. A segunda coisa é, quem eu realmente sou? Quem sou eu de fato? Quem sou eu na realidade? Em especial agora como nova criatura. Então eu preciso conhecer essa minha nova identidade em Cristo. E saber que em Cristo eu agora sou uma nova criatura, vivendo uma nova realidade. E nessa realidade, Deus espera que eu seja uma pessoa, Ele não simplesmente espera, Ele realizou uma obra em Cristo Jesus para que eu seja um vencedor. Então eu quero levantar alguns pontos aqui junto com você, sobre o que é uma igreja sadia, o que é um cristão sadio, o que é uma pessoa que se converteu, que está em Cristo, o que significa ter essa saúde espiritual, ter essa saúde genuína fluindo na nossa vida. Primeira coisa, primeiro ponto aqui, uma igreja sadia, um cristão sadio, é uma pessoa ou é uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós 4 entendemos, então eu vou repetir para você entender. Um cristão sadio, uma igreja sadia, é uma igreja cheia, plena do Espírito Santo. Gente, Atos 2:47 fala do estilo de vida que a igreja primitiva vivia. Isso aqui é após o Pentecostes. Isso aqui é uma visão, é uma descrição da igreja ou daquela comunidade após a vinda do Espírito Santo. Então, a Bíblia vai mostrando para nós, quando você começa a ler lá nos Evangelhos, progride e chega até o livro de Atos, você começa a ver que Jesus mostra e revela para nós que há uma dupla revelação do Espírito Santo na vida do ser humano. É o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. E nós não podemos ficar escolhendo.
Ah, não, eu só quero o Espírito Santo em mim. Ou não, eu quero só o Espírito Santo sobre mim. Não, eu preciso dessas duas dimensões. Eu preciso do Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. O Espírito Santo em mim, habitando em mim. Eu agora sou casa do Espírito Santo. E quando é que isso acontece? Quando você toma uma decisão consciente por Jesus, você nasce de novo, você se torna casa, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você. O Espírito Santo habitando em você, qual é a função do Espírito Santo habitando em você? É a produção do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus, sendo manifestado em nós. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o caráter de Jesus se manifestando em nós. Eu queria que você pudesse se conscientizar desse princípio paulino, um princípio do apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, através do seu Espírito Santo. Será que você pode dizer isso com alto e bom som? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você precisa fazer essa confissão de fé todo santo dia. Em especial quando você percebe que é muito mais você que está se manifestando nesse mundo do que Jesus através de você. Quando você olha para ontem, para a semana passada, e você vê, caramba, realmente analisando como eu vivi esses dias, eu estou vendo que é muito mais eu do que o Espírito Santo se manifestando em mim. É muito mais a minha carne aparecendo do que o Espírito Santo se manifestando. Então, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, eu não quero ficar por aí expressando a minha carne. Eu não quero andar por aí expressando os meus defeitos e falhas. Eu quero andar por aí manifestando o caráter de Cristo, a fragrância de Cristo, o perfume de Cristo. Eu quero exalar o perfume de Cristo. Eu quero exalar o caráter de Jesus. Quantos aqui querem isso? Digam glória a Deus. Aleluia. Então levante uma das suas mãos e diga isso com vontade. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Amém. Gente, pessoas que ainda não conhecem muito bem, muito a fundo, aquilo que a palavra de Deus diz, olham para essa frase do apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e elas se acham aquém. Ah não, mas quem sou eu para dizer isso? O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, né? Mas quem sou eu para dizer isso? Não é uma questão de você atingir um determinado nível de maturidade. É uma questão de você confessar isso, orar por isso e desejar isso. E você desejando confessar, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aqui em Atos 2, como eu disse para você, mostra a igreja agora manifestando o caráter de Cristo. Diz aqui, Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, essa igreja, ela tinha um estilo de vida que expressava todo santo dia louvor a Deus. Por quê? Porque era uma igreja que expressava, que transbordava o caráter de Cristo. Mas essa igreja não tinha apenas Cristo neles, em cada um deles. Eles também tinham sobre eles o Espírito Santo. A função do Espírito Santo sobre nós, se a função do Espírito Santo em nós é a produção do caráter de Cristo, o Espírito Santo sobre nós equivale ao batismo com o Espírito Santo, e é para que nós sejamos testemunhas com poder, não somente com argumentos, não somente com livros que a gente lê, e aí a gente, isso aqui eu preciso gravar, para quando eu for falar para aquele fulano que é incrédulo, que não acredita, que zomba da minha fé, eu preciso aqui para argumentar e mostrar para ele que Deus é assim, assim, assado. Cara, isso é muito bom, isso faz parte do contexto, mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso de ter uma força profética, sobrenatural agindo sobre a minha vida, para que pessoas vejam que Deus está vivo e é real, que Ele é poderoso, amém?
que quando Deus age na minha vida, o poder dele se manifesta. Então eu preciso do Espírito Santo sobre mim. Então eu preciso entender que o batismo com o Espírito Santo não é simplesmente para os pentecostais ou para os carismáticos, é para todo aquele que crê. Ah, pastor, mas eu vim de uma igreja que não crê nos dons do Espírito Santo para os dias de hoje. Não faça da incredulidade dos outros a sua fé. Se você vem de uma igreja onde se ensinava a incredulidade em relação aos dons do Espírito Santo para os dias de hoje, pega isso tudo que você aprendeu, joga na lata do lixo e abraça o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. É promessa de Deus para nós hoje. É uma promessa vigente de Deus para nós hoje. Termos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Então, não fique pensando como muita gente pensa, que batismo com o Espírito Santo é uma coisa complicada, que eu preciso estar santificado, que eu preciso vir em jejum, que o pastor precisa anunciar um culto muito especial e tal. Não, você só precisa crer. Só precisa crer. Mais nada. A gente ora por você, mas você precisa crer. A gente impõe as mãos sobre você, mas você precisa crer. E toda crença, toda a manifestação de fé que se faz através de uma crença, precisa de uma ação. Porque a fé sem obras é morta. Então, qual é a ação de fé? Quando eu busco o batismo com o Espírito Santo, qual é a ação de fé que evidencia que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu agora tenho o Espírito Santo não somente em mim, mas também sobre mim? É o falar em línguas estranhas. Ah, pastor, mas já me disseram que não precisa falar em línguas. Por exemplo, eu creio que eu sou batizado no Espírito Santo, mas nunca falei em línguas, então você não é. Desculpa qualquer coisa, mas você não é. Você acha que é, mas não é. Te venderam uma ilusão, te venderam um sonho. Ah, pastor, mas inclusive eu não falei em língua, mas o pastor orou por mim e naquela noite eu tive um sonho. Como é que foi o sonho? Eu estava num campo verde, muito grande, tinha uma montanha, e de repente eu olho para aquela montanha e vem uma pizza rolando na minha direção, uma pizza gigante na minha direção. Eu olhei e vi, era de calabresa, eu saí correndo. O que esse sonho significa, pastor? Significa que você teve uma indigestão, que você comeu alguma coisa muito pesada e deu ruim durante a madrugada. Mas aquilo ali não significa que você foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a evidência, a prova, é quando você abre a boca e fala em línguas. Mas pastor, isso aí, já me disseram que não tem nada de complicado. Quem aqui fala português? Português. Não estou perguntando quem fala em língua, quem fala português. Então você consegue falar em línguas. É só você abrir a boca e falar. Ah, pastor, eu fico com medo de abrir a boca e falar, porque já me disseram que pode ser o Espírito Santo, mas também pode ser a carne, ou pode ser um demônio. Peraí, você nasceu de novo? Então como é que tem demônio aí para falar? Então você já tem que descartar essa crença idiota de que você falando em línguas pode ser um demônio. Porque isso aí é uma imbecilidade. Você nasceu de novo e o Espírito Santo não está compartilhando, pedindo licença para o demônio. Dá licença que eu vou chegar aqui. Não. Você agora é templo do Espírito Santo. Então não tem espaço para demônio, coisa nenhuma. Mas sobrou então a carne. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. É de carne. Deixa eu ver aqui. É de carne. É carne. Eu falo com a minha carne. Eu não falo de modo carnal, mas eu falo com a minha carne. Então, quem é que fala em línguas? É o Espírito Santo? Não, sou eu. Pastor, quando é que o senhor fala em línguas? Quando eu quiser. Até tomando banho. Pastor, no chuveiro? Qual o problema? Qual o problema? Você pode falar em línguas em qualquer lugar, a qualquer momento, porque você fala pela fé. Não é quando tem um culto especial. Não é quando você sente. Eu estou sentindo. É o Espírito Santo, chegou. Rabaxá, labachure. Peraí.
Isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Né? Quando eu falo quando eu sinto, isso é carnalidade. Eu falo porque eu creio. Amém? Então é preciso entender que nós temos esse relacionamento e que Deus, o maior interessado em que você seja batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, não é o pastor Fragale, não é a pastora Denise, não é nenhum dos pastores da Nova ou das pastoras da Nova, é o próprio Deus. Ele, através de Jesus, enviou o Espírito Santo para estar conosco, para estar em nós e conosco. Amém, gente? Então, uma igreja sadia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você ainda não entendeu, você tem que fazer o start. De novo, pastor, o start? Tem que fazer o start. Você não fez ainda, lá você vai entender e lá você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque nós já temos instruído os professores do start para orar para que você receba o batismo do Espírito Santo. Você vai receber de um jeito ou de outro. Porque a gente põe as mãos e ora, receba agora em nome de Jesus. Se você fica assim, ó, a gente dá uma sacudida. Presta atenção, vou orar de novo, hein? Receba agora o Espírito Santo. A gente sacode de novo. Alô, vou orar por você, você vai abrir a boca e vai orar em línguas, hein? Atenção, receba o Espírito Santo. Aí, na terceira ou na quarta vez, a gente ameaça. Eu vou orar por você. Se tu não abrir essa boca para começar a orar, eu vou dar uma tapa no pé da tua orelha, que tu vai falar em línguas até pelos cotovelos. Aí a pessoa rapidinho fala. Rapidinho a língua solta. Segunda coisa, uma igreja sadia é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. Um cristão sadio é um cristão onde Jesus é o centro da sua vida. Eu não sou cristão domingo de manhã. Eu não sou cristão somente domingo à noite. Eu não sou cristão nos cultos especiais, quando vem pastor Mark Hodgetts, quando vem Lynn Hiles. Não, eu sou cristão 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aonde eu vou, eu estou manifestando o caráter de Cristo. Aonde eu vou, sou uma testemunha. Isso é ser um cristão sadio. E uma igreja, uma comunidade, onde as pessoas têm consciência de que uma igreja sadia é uma igreja onde Jesus é o centro. Essa é uma comunidade que não permite que qualquer outra coisa ocupe o centro daquela igreja. O centro da nossa igreja não é um pastor carismático. O centro da nossa igreja não é uma doutrina X de cair no poder, levantar no poder, G12 ou sei lá o quê. O centro da nossa igreja é Jesus. Se o centro da igreja é Jesus, o centro da igreja é a palavra, porque Jesus e a palavra são uma só coisa. Qual é a coisa mais importante, qual o critério que você deveria buscar? Eu sei que tem muita gente que está visitando a igreja hoje aqui. Eu não estava vendo, porque eu estava ali atrás, mas eu vi que a pastora Denise perguntou quem é que está nos visitando aqui, e eu ouvi ela comentar, poxa, muita gente. Eu não sei quantos de vocês aqui que estão visitando porque de repente alguém convidou, você é parente dos bebês que foi apresentado aqui e tal, você veio, mas de repente talvez você esteja buscando um lugar para chamar de sua igreja. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu me mudei para perto, eu morava longe. Aliás, quem mora na Barra vem de longe. Com poucas exceções, muito poucas exceções. Porque normalmente quem vem morar para a Barra, se levantar o currículo, tem lá escrito Meia, Caxambi, Engenho de Dentro, Caxias, tem Nova Iguaçu, tem no histórico. Inclusive eu encontrei com um pastor amigo, pastor Josemar, que é pastor da Igreja de Nova Vida, lá em Parque Fluminense, que é um lugar que ninguém sabe muito bem a que pertence. Tem gente que diz que Parque Fluminense é de Caxias, tem gente que diz que já é de Belford Roxo. Mas o prefeito de Belford Roxo empurra para Caxias, o prefeito de Caxias empurra para Belford Roxo. E eles estão ali na fronteira. E aí o pastor Josemar falou para mim assim, olha, na minha igreja eu não estou mais orando por prosperidade.
Eu falei, por que, Josemar? Porque quando eu oro pela prosperidade, a pessoa prospera, aí se muda do Parque Fluminense, vai para a Barra, vai lá para a tua igreja, e tu não me manda nenhuma oferta. Mas a verdade, gente, é que se você está procurando uma igreja para chamar de sua, qual é o critério mais importante? Ah, pastor, eu me mudei para cá para perto, ou eu mudei para Barra, ou mesmo morando longe, não quero saber, eu estou procurando uma igreja. E eu já vi igrejas que têm conforto, que têm ar-condicionado, vi outras que não têm tanto conforto, vi igreja com música muito legal, outras com uma música já diferente e tal. Mas qual é o critério mais importante? Qual é o critério, afinal, mais importante? Cara, o critério tem que ser a palavra. Cara, nessa igreja que eu fui, pastor, a música não é tão assim, os músicos são músicos até com uma certa limitação, os cantores até desafinam, não tem assim aquele conforto, não tem aquele ar-condicionado, clima de montanha e tal, mas a palavra que eu ouvi revelou Jesus no meu coração. Ah, então você chegou no lugar certo. Mas se você diz, pastor, a pregação até que não foi grande coisa não, mas o ar-condicionado é uma maravilha, é lá que eu vou ficar. Meu irmão, você está usando o critério completamente errado. Vai dar um ruim na tua vida violento. Porque o critério que nós temos que ter para escolher uma igreja para chamar de nossa, tem que ser aquilo que é revelado sobre Jesus. É a revelação de Jesus. Olha só o que diz aqui Colossenses no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 22. Diz que Ele, Deus, Pai, nos libertou do império das trevas. E essa palavra império, no grego é exousia, que significa poder. Ele nos libertou do poder, da força, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu, para o seu Filho amado, do reino do seu Filho amado, Jesus, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados, e Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo é sustentado. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, o primeiro lugar em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Gente, pela graça, Jesus fez a mim e a você santo, inculpável, irrepreensível. Mas eu e você somos tudo isso nele, por ele, através dele, e não na nossa própria força ou nos nossos próprios méritos. Portanto, ele, somente ele, deve ser o centro de todas as coisas. Ele deve ser o centro de todas as coisas. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Amém, gente? Quando a gente convoca você, quando a gente diz e faz uma pergunta, cara, quem aqui ainda não é parte de um grupo de conexão? Um monte de gente levanta a mão, o que a gente tem estimulado? Faça você um grupo de conexão familiar. Começa na tua casa. Ah, pastor, mas a gente nem filho tem ainda. Somos só eu e a minha esposa. Ou é a esposa dizendo, só apenas eu e meu marido. Ok, começa um grupo de conexão de 2. Escolhe um dia da semana. Escolhe um dia da semana, vai ser na quarta-feira, vai ser na sexta-feira.
Não sei, escolhe um dia da semana para você pegar à noite, antes ou depois do jantar, sentar com a sua esposa, sentar com o seu marido, abrirem a palavra, meditar na palavra, orarem juntos. Quem sabe dali a algum tempo, dali a 2, 3, 4 semanas, você convida agora um cunhado, você convida um irmão, você convida um sobrinho, uma sobrinha, e de repente começa a vir a família. Você não está convidando nem os vizinhos, está convidando a sua própria família, a sua própria casa. Se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É um grupo familiar que de repente vai originar qualquer outra coisa. Pastor, e se não originar mais nada, ficar só no grupo familiar, amém, aleluia. Mas é importante você compartilhar com a sua família da palavra de Deus. É importantíssimo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é extremamente corrupto, extremamente mau, extremamente corrompido. E nós precisamos nos fortalecer na palavra. Amém? Porque a corrupção chega na nossa casa através de internet, WhatsApp, televisão. A corrupção desse mundo chega, quer a gente queira ou não. Quer a gente assista esse ou aquele outro canal de televisão, não importa, vai chegar, a corrupção chega. O WhatsApp, alguém manda um post para você, manda um vídeo, manda um trecho de um vídeo, a corrupção desse mundo chega. E a gente precisa se fortalecer em Cristo. Amém? Para que Jesus seja o centro da nossa vida. Para que Jesus seja o centro de todas as coisas. Terceira coisa, terceiro ponto, uma igreja sadia, um crente sadio, é uma pessoa, é uma igreja que reconhece a nova aliança. Que entende que nós somos gente da nova aliança. Que nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. Que a antiga aliança, ela caducou. Que a antiga aliança não tem mais validade aos olhos de Deus hoje. Aliás, a antiga aliança sequer foi firmada para nós. A antiga aliança foi firmada para o povo de Israel. Não foi firmada para nós. Querermos nós hoje viver na dimensão da antiga aliança é você querer se meter num lugar onde você não foi chamado. Você não foi convidado para a antiga aliança. A antiga aliança foi firmada por Deus com o povo de Israel que havia saído do Egito, com aquela geração, no Monte Sinai, no deserto. Aquele povo ali foi o povo chamado para a antiga aliança. E aliás, a antiga aliança, de cara, ela deu ruim, porque quando Deus leva o povo até o Monte Sinai, ele fala com Moisés, dizendo: Moisés, você avise ao povo que se prepare, porque amanhã eu quero firmar com vocês a minha aliança, que era a antiga aliança. Moisés vai dar esse recado para o povo. Olha, Deus disse para que a gente se prepare, porque amanhã Ele vai falar conosco, para estabelecer conosco a sua aliança. E o povo diz: Moisés, nós não queremos ouvir Deus falando conosco. Você fala com Ele e traz para nós o recado. Nós não queremos relacionamento com esse Deus. Nós queremos distância. Agora, tudo que Deus mandar, deixa com a gente que nós vamos cumprir, nós vamos fazer. Quando você lê essa afirmação no original hebraico, você vê que aquela é uma expressão de arrogância. Não, deixa conosco, a gente é capaz. Nós conseguimos, pelas nossas próprias forças, o que Deus disser, a gente resolve. A gente mata no peito e manda para o gol. Pode dizer para Deus que está tranquilo. E Deus diz: ah, é? Então, ok. Eu ia dar uma aliança de graça. Agora eu vou dar uma aliança baseada na lei. Já que vocês dizem que aguentam pelas suas próprias obras, pela sua própria força, então está aí, 613 mandamentos para ver se vocês aguentam. E durante mais de 1000 anos, 1500 anos, esse povo tentou obedecer à lei, sem que nenhum deles obtivesse sucesso em cumprir toda a lei. Porque na própria lei, Deus colocou um item, que é um item que não dá mais escapatória. Se você falhar em um dos itens da lei, e são 613 itens, se você falhar em um, falhou em todos. Volte a estaca zero.
Então não era uma coisa assim, olha, se você conseguir cumprir pelo menos metade, já está de bom tamanho. Pronto, já resolveu, já deu bom. Não. Ou você cumpre tudo, ou a sua nota será 0. Ou você tira 10, ou a sua nota é 0. Não tem média 5 para passar. Então, nunca ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei. Em especial, dentro do padrão que Deus estabeleceu a lei. Os homens foram interpretando e reinterpretando. Aí, quando Jesus chega, ele diz, olha, vocês interpretaram a lei ao seu modo. Então, vocês viram que está escrito, não adulterarás. E vocês pensam que adultério é somente se você for lá e pegar a mulher do próximo. Mas eu digo a vocês que se vocês apenas olharem para a mulher do próximo e houver uma gota, uma vírgula de malícia, você já adulterou. Está escrito lá, não roubarás. Vocês acham que o não roubar é simplesmente não ir lá e suprimir o que não é seu. Mas eu digo a vocês que basta vocês invejarem o que o seu vizinho possui e você já é ladrão. Está escrito lá que você não deve odiar. Mas eu digo a você que se você simplesmente tiver no seu coração uma ponta de ressentimento, mágoa, ira, ódio contra alguém, você já se tornou assassino. Quem é que consegue cumprir a lei, não somente por não cometer certas ações, mas por também no seu interior haver uma pureza plena de não adulterar, não roubar, não matar? Quem consegue? Ninguém. Quem aqui já pensou alguma vez? Você só pensou, você não fez. Você já pensou em matar alguém? Só eu e mais uns 2 ou 3. O resto está tudo no pecado da mentira. Você não precisa de muita coisa para transgredir a lei, não. Não precisa de muita coisa para transgredir a lei. Basta você pensar, desgraçado, pronto, já deu ruim. Uma igreja sadia é uma igreja que reconhece a nova aliança. Sabe, lá em Hebreus, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 13, diz assim, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que ele até mesmo se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor fez, e não o homem. Gente, quantos de vocês já leram no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento havia sacerdotes que ministravam no tabernáculo, que prestavam sacrifícios no tabernáculo? Você já reparou uma coisa? No tabernáculo não havia bancos. Não havia bancos. Por quê? Porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes jamais se sentavam. Eles estavam um tempo inteiro andando, sacrificando, preparando coisas, enchendo o menorá de óleo, colocando incenso no altar de incenso, colocando pães nas mesas dos pães da propiciação, do lado de fora sacrificando. Eles jamais sentavam durante todo o período de todo o dia, enquanto havia movimento dentro do tabernáculo, gente trazendo os animais para sacrifício, eles não se assentavam. Mas o nosso sumo sacerdote Jesus se assentou à direita de Deus Pai. Por que ele se assentou, se o sumo sacerdote do Antigo Testamento nunca sentava? Porque Jesus fez uma obra que está consumada. Consumada. A obra de Jesus está consumada. Então agora, o nosso sumo sacerdote não está andando para lá e para cá preocupado e agitado. Ele está tranquilamente assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Agora ele diz aqui no versículo 3 de Hebreus 8, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei.
Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse a ele: Moisés, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você lá no Monte Sinai. Mas agora, com efeito, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Nós somos gente da nova aliança. Nós somos povo da nova aliança, não da antiga aliança. A antiga aliança não tem doutrinas para nós. E a grande base da nova aliança é a graça, que é apropriada mediante a nossa fé. Isso é quem nós somos. Amém, gente? Quarta coisa. Uma igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Que amam servir. Pessoas que amam servir. Servir faz parte da natureza da nova criatura. Quem é nova criação em Cristo ama servir. Mateus 20, versículo 24 em diante, diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Tiago e João, a mãe deles dois, foi pedir para Jesus: Jesus, quando você entrar no seu reino, bota os meus 2 filhinhos, um assentado à tua direita e outro à tua esquerda. E os discípulos, os outros, ficaram indignados. E por que ficaram indignados? Porque eles é que queriam fazer esse pedido. Eles é que pretendiam ir lá, mas Tiago, a mãe de Tiago e João pulou na frente, e eles ficaram chateados. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, considere isso que Jesus diz. Considere isso. Ele está dizendo: entre vocês vai ser diferente. No mundo existem disputas por poder, por posição, por ser o primeiro, por não ficar no final da fila. No mundo existe essa disputa, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o primeiro, e Jesus não está dizendo assim: é errado querer ser o primeiro. Não, não. Você quer ser o primeiro, vou te dar o caminho para você chegar lá. Não tem problema nenhum. É lícito, é bacana, é legal você querer ser o primeiro. Você quer isso? Vou te dar o caminho das pedras. Seja aquele que serve. Seja aquele que serve. Porque no reino de Deus funciona assim: você serve, você é promovido. Você serve, você é promovido. No mundo, você serve, você acaba sendo abusado. Mas no reino você serve, você é promovido. E Jesus disse: tal qual o Filho do Homem, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Quinta e última coisa.
Uma igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que abandonam a mentalidade de escravo e se tornam pessoas fortes e corajosas. Presta bem atenção nisso aqui. Em muitas igrejas, há muitas pessoas que ainda cultivam uma mentalidade de escravo. Saíram do Egito. Eu já ensinei aqui que o Egito, na Bíblia, não é simbolismo de opressão diabólica, de pecado. Muita gente confunde e pensa que o Egito simboliza a terra do pecado, sair do Egito. Não, não. O Egito simboliza escravidão. E há nas igrejas ainda muita gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro da pessoa. E ela continua cultivando uma mentalidade de escravo. Então, às vezes, chega numa igreja manipuladora, onde tem um líder manipulador, e ela se submete fácil. Por quê? Porque ela ainda tem mentalidade de escravo. Mas uma igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que deixaram, abandonaram, jogaram fora a mentalidade de escravo e se tornaram pessoas fortes e corajosas. Sabe, é um personagem na Bíblia chamado Josué. E Josué começou a sua carreira como líder do povo de Israel, cheio de medo e de insegurança. Cheio de medo e insegurança. Você abre o livro de Josué e Deus fala com Josué o óbvio. Josué, o meu servo Moisés está morto. Essa fase, esse tempo, esse período em que Moisés liderava, acabou. Agora a bola está contigo. Agora você é o cara. Agora você é o líder. É você o cara que vai levar esse povo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E Josué ouve aquilo, e não está escrito no texto, mas Deus fala para ele: Josué, seja forte e corajoso. Por que Deus teve que dizer para Josué, seja forte e corajoso? Porque ele estava se sentindo fraco e medroso. Claro, ele olha e vê, cara, Moisés, quem foi Moisés? Quem eu sou? Moisés foi educado e criado, desde bebê, no Egito, no palácio de Faraó. É como se ele tivesse sido levado pela filha do presidente do país mais poderoso da terra. E ele foi educado na Casa Branca. Ele fez faculdade de Harvard. Ele teve as melhores instruções, os melhores instrutores. Ele foi educado lá para ser um general, um príncipe. E eu sou um ex-escravo, que nasci escravo. Quando eu nasci, os meus pais também eram escravos. Os meus avós foram escravos. Meus bisavós foram escravos. Olhando para trás, 400 anos de gerações vindo de escravos. Eu não sou filho ou neto ou bisneto de médico, engenheiro, banqueiro. Não, eu sou filho, neto, bisneto de escravos. E eu mesmo nasci escravo e fui escravo até os 40 anos de idade. Tudo que eu sei fazer. E veja só, Josué foi colocado por Moisés numa posição numa zona de conforto. Porque quem era Josué? Ele era servo de Moisés. Moisés, servo de Deus, e Josué, servo do servo. E aí, era uma zona de conforto, por quê? Porque o que Josué estava acostumado a fazer? Servir. Isso eu sei fazer. Isso eu faço com o pé nas costas. Sempre fiz isso na minha vida, desde criança. Servi. Então eu estava na minha zona de conforto, servindo Moisés, levando água para Moisés, lavando a roupa de Moisés, limpando as sandálias de Moisés, assando pão para Moisés. Eu estava numa zona de conforto porque eu sempre fiz isso. Aí Deus agora vem para Josué e diz: Josué, Moisés morreu, essa fase acabou. Você agora vai sair da zona de conforto. Você agora vai comandar esse povo para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Josué, seja forte
e corajoso. E Deus teve que dizer isso para ele 3 vezes. Josué, seja forte, seja corajoso. Seja forte. E uma 4ª vez foi o povo que teve que dizer, Josué, seja forte e corajoso, Deus já falou contigo, cara. Mas eu quero que você esteja ciente de que Deus também diz para você, meu filho, minha filha, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. E Deus deu para Josué a razão pela qual ele podia ser forte e corajoso. Deus explicou para ele o porquê. Josué, seja forte e corajoso. Porque do mesmo modo como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E quando você ouve hoje a voz de Deus dizendo para você, meu filho, minha filha, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, Deus te explica o porquê você poder ser forte e corajoso. Porque Ele é contigo. Ele é contigo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, Deus é comigo. Ele não me abandona. Ele não falha e não falhará. Aleluia. Você pode ser forte, porque Deus te fortalece. Você pode ser corajoso, porque Deus te encoraja. Josué começou a sua carreira de líder, como um homem medroso, temeroso, inseguro. Mas quando você chega ao final do livro de Josué, você vê agora um general, que foi vitorioso em todas as batalhas aonde ele entrou. Não porque ele fosse expert em táticas de guerra, mas porque Deus era com ele e milagrosamente dava e entregava nas mãos dele a vitória. A nossa vitória não vem porque nós somos especialistas nisso ou naquilo, porque somos inteligentes e espertos, porque temos diploma, conhecimento e cultura, mas a vitória vem às nossas mãos porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, Ele nos entrega a vitória. Ele abre portas que estão fechadas. Ele fecha portas por onde o diabo tenta trazer fracasso. Ele fecha as portas que o diabo tenta abrir e não consegue, porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele abre portas que o diabo tenta manter fechada. Aleluia! O nosso Deus é Deus que abre portas que o diabo tenta manter fechada. Mas quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele abre, ninguém pode resistir. Ainda que o diabo envie demônios, todo o inferno, para fazer pressão, para não deixar a porta abrir, com um sopro da sua boca, o nosso Deus simplesmente abre a porta. Porque Ele é Deus. Talvez você e eu sejamos como um Josué, que olha para a sua própria carne, para a sua própria natureza, para a sua própria naturalidade e diz, Senhor, quem sou eu para alcançar patamares mais elevados? Mas o Senhor te diz, eis que eu tenho para você planos que ninguém jamais pensou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam, diz o Senhor. É uma realidade bíblica, é uma realidade que pertence a nós. Você pode curvar a sua cabeça e colocar a sua mão sobre o seu coração e dizer, Deus, eu te agradeço, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado, para gente como eu, que ainda que tenha na sua carne, insuficiências, defeitos, em Cristo, eu estou aperfeiçoado, santo, inculpável, irrepreensível, em nome de Jesus, Pai, eu quero manifestar o caráter de Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele é o vencedor, e eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé. Nós vamos participar da ceia. Obrigado. Você pode pegar esse cálice com os elementos da ceia. Ter na sua mão aí.
o pão que fala do corpo de Cristo. E eu quero falar para você aqui que quando o apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto sobre a ceia, havia entre eles uma dúvida em relação à ceia, porque naquele tempo, antes da ceia, eles participavam de uma refeição comunitária, que era conhecida como um momento ágape, um momento de compartilhar comida com os seus irmãos em Cristo. E havia gente que as pessoas normalmente levavam para a igreja alguma coisa como se fosse um piquenique, né? Você leva lá uma travessa com um frango assado, com arroz, com maionese, mas tinha gente que não levava nada, gente de origem muito pobre, muito humilde, que não tinha o que levar. E estava acontecendo um problema sério. Quem tinha muito se reunia com quem tinha muito, comiam e se fartavam. E quem não tinha nada se reunia com quem não tinha nada e ficavam apenas olhando os outros participar. E aí a igreja, os líderes da igreja perguntam para o apóstolo Paulo: Paulo, como é que a gente faz a questão da ceia? Ele diz: olha, esperem uns pelos outros, para que não haja ninguém se fartando e o outro olhando e morrendo de fome. Mas quando vocês forem participar da ceia do Senhor, quando vocês forem participar da ceia, lembrem-se daquilo que Ele me revelou. Paulo não diz que aprendeu com Pedro, Paulo não diz que aprendeu com Mateus, ele diz algo que o Senhor me revelou. Ele pegou o pão, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam todos vocês, isto é o meu corpo. E Paulo diz aos coríntios: aquele que come desse pão sem discernir o corpo, está comendo indignamente. Ele não está dizendo assim: aquele que comer sem confessar os pecados que cometeu durante essa semana passada, está comendo indignamente. Não, ele diz: aquele que come sem discernir o corpo, come indignamente. O que Paulo está dizendo? Quando você não discerne o corpo de Cristo, quando você olha para esse pão, e você não compreende que Jesus, partindo o pão, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Ele não estava falando sobre a igreja invisível, sobre a instituição igreja, ele estava falando sobre o seu corpo físico. Da mesma forma que quando ele entregou o cálice, ele disse: tomem todos vocês, bebam desse cálice, porque esse cálice é a nova aliança firmada no meu sangue. Então Jesus não estava falando de duas coisas separadas e diferentes. Primeiro ele fala de algo que não tem a ver com ele fisicamente, mas na segunda vez ele fala de algo que tem a ver com ele fisicamente. Não, tudo ali está dentro de um único contexto. Então quando nós olhamos para esse pedaço de pão, discernir o corpo é olhar e entender, compreender, discernir que pelas pisaduras, pelas feridas realizadas no corpo de Jesus, nós fomos sarados. Da mesma forma que eu olho para o cálice e eu declaro, eu confesso, eu entendo, eu discerno, cara, que pelo sangue de Jesus, representado por esse pouquinho de suco de uva, pelo sangue de Jesus, eu fui plenamente perdoado de todos os meus pecados. Não de alguns, não dos que eu confessei, mas de todos os meus pecados. Dos que eu lembrava, dos que eu não lembrava, dos passados, dos presentes e até mesmo dos futuros. Eu fui plenamente perdoado. Então, em nome de Jesus, faça essa confissão de fé agora. Pai, eu te agradeço, porque pelas pisaduras realizadas, pelas feridas realizadas no corpo de Jesus, eu fui sarado. Então toda enfermidade agora está repreendida em nome de Jesus. Toda enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Não importa o nome que essa enfermidade tenha o nome de câncer, tenha o nome de Covid, tenha o nome de gripe, tenha o nome do que for, está repreendida em nome de Jesus. Porque pelas pisaduras, pelas feridas feitas no corpo de Jesus, representado por esse pequeno pedaço de pão, eu fui sarado. E pela fé, nós comemos desse pão, declarando e confessando que desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, nós temos saúde plena. Você pode comer desse pão.
Você pode abrir o cálice, onde você vai encontrar esse pouquinho de suco de uva. E olhando para esse cálice, lembrar: caramba, foi derramado sangue inocente no meu lugar. O sangue de Jesus, o sangue puro e perfeito. Não apenas sangue inocente, mas um sangue puro e perfeito de Jesus foi derramado em meu favor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque eu fui plenamente perdoado, aliançado contigo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vamos beber do cálice. Será que você pode levantar uma das suas mãos, enquanto esse cálice está sendo recolhido, e declarar que Ele é a fonte da vida? Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é o nosso Salvador. Jesus, Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa igreja. Aleluia. Tu és o centro de todas as coisas, Jesus. És o dom de Deus, o Messias. Aleluia. Deus Salvador. Obrigado, Senhor. Por quem a minha alma esperou. Obrigado, Jesus. A fonte da vida. Aleluia. Que me encontrou. Yes. És o dom de Deus, o Messias. O meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque você é o nosso tudo. Você é o nosso tudo, Jesus. Tudo o que precisamos está em Ti. Tudo o que necessitamos está em Ti. Todas as respostas que precisamos para as nossas dúvidas, para os nossos dramas, para os nossos problemas, para os nossos traumas, para as nossas dificuldades, sejam elas emocionais, físicas, financeiras, tudo está em Ti. Em Ti nós temos respostas, em Ti nós temos solução, em Ti nós temos caminho. Muito obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nessa manhã e para sempre. E todo o povo que crê, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.